Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa live, mais essa aula de hoje. Quero agradecer por quem está entrando ao vivo aí comigo para participar dessa aula, que hoje é uma aula prática, né? A gente vem seguindo uma sequência de aulas práticas. Na semana passada a gente teve prática, hoje também a gente vai ter um pouquinho de prática. Eu estou transmitindo essa live tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube. Então, no YouTube a gente tem um pouquinho melhor a visão, né? Uma visão mais ampla para a parte prática. Mas hoje eu estou falando nos dois lugares. Então, por isso pode parecer que às vezes eu estou olhando para um lado, às vezes eu estou olhando para o outro, porque eu estou com as duas câmeras diante de mim. Pessoal, então o nosso tema de hoje é prancha, tá? O exercício da prancha, que, no meu ver, é um exercício muito versátil, né? E que traz inúmeros benefícios. Eu utilizo muito ele nas minhas prescrições, muito, né, na minha metodologia de exercícios, porque eu acredito que ele traz inúmeros benefícios para o nosso corpo, inclusive na questão do fortalecimento do core. Eu já falei sobre o core aqui em outros momentos, né? Então eu tenho esse vídeo onde eu explico tudo sobre o core, o que é o core, né? E também ensinei alguns exercícios que você pode fazer para fortalecer o core, que é grande essa postura. E a prancha é um grande aliado, um exercício que ajuda muito, né, no fortalecimento do core, e a gente pode fazer ele de diferentes maneiras. É um tipo de exercício que pode ser utilizado tanto para iniciantes, né, como para quem é mais na prática de exercício físico. Então, ele é muito versátil, ele oferece várias variações, né, vários tipos de exercício de prancha, e a gente vai ver alguns deles. Então, eu vou explicar para vocês hoje sobre os principais benefícios para você entender por que é importante, tá? Essa parte vai ser bem breve. E vou explicar também como que você deve fazer a prancha, né? Quais são os erros comuns que a gente comete, porque por mais, né, avançado que você seja, às vezes tem alguns detalhes, né? Eu já observei vários alunos que, inclusive, são avançados nessa questão de prática, né? E acabam não executando de maneira correta, né? De repente fazendo de alguma forma que vá trazer conforto, alguma dor durante a execução do exercício, tá? Então, vou explicar sobre isso e também vou mostrar algumas variações que a gente pode fazer, tanto para quem é mais iniciante, quanto para quem já é mais avançado, né? Desse exercício nessa parte prática. Então, vamos lá, né? Já indo logo de cara para a parte onde eu vou explicar para vocês sobre os benefícios, tá? Então, como eu disse, ele é um exercício muito interessante, tá? Que oferece diversas possibilidades de execução, que traz inúmeros benefícios e que trabalha vários músculos ao mesmo tempo, tá? Tanto que é este um dos exercícios que eu mais utilizo, né? Que está sempre, como eu comentei anteriormente, presente nas minhas prescrições, na minha prática profissional. E, inclusive, eu uso ele como forma de avaliação de movimento quando um aluno inicia comigo. Então, quando um aluno pretende iniciar, né, um treinamento comigo, eu faço uma avaliação de movimento para verificar possíveis disfunções, como é que é o movimento daquele aluno, né? Se tem algum desvio postural, alguma coisa. E a prancha é um dos exercícios que eu utilizo durante essa avaliação, tá? Para vocês verem também a importância e o quanto ela nos diz, né, a respeito daquele corpo, tá? Inclusive, né, tem outros exercícios também, mas ela faz parte dessa avaliação. O exercício da prancha, então, ele trabalha vários músculos da região dorsal, né, das nossas costas, do abdômen e também do quadril, né, que compõem o famoso core, como eu falei anteriormente, tá? Core significa núcleo, então ele é o centro do nosso corpo, grande responsável, como eu falei, pela postura, né, pela estabilidade da coluna. Então, a prancha é um exercício proprioceptivo, tá? Ou seja, ela trabalha músculos posturais mais profundos
tem inúmeros benefícios, como a melhora da postura, o alinhamento da coluna e a consciência postural, né? Isso está muito relacionado com relação ao core. Quando a gente tem um core forte, a gente se sente mais protegido nessa região, a nossa postura melhora, a gente se sente mais forte com uma consciência maior em cima dessa postura, tá? Como ela fortalece os músculos do core, que são estabilizadores da coluna, ela também evita lesões, né? Quando a gente tem um core forte, é muito mais difícil de acelerar processos degenerativos como a hérnia de disco, que está relacionada também à questão de fraqueza muscular, a compensações, a postura, também tem questões genéticas, de hábitos de vida, né? Mas a gente tendo um core forte diminui muito mais as chances de a gente ter uma lesão como uma hérnia, por exemplo, tá? Eu vou falar mais sobre isso. Ela auxilia no alívio de dores, tá? Justamente por ela trabalhar essa musculatura que está interligada na coluna. Então, ela ajuda também na recuperação de lesões como lombalgias, né? Que lombalgia é uma inflamação na lombar, tá? Ocasionada por diversas questões, às vezes um movimento errado que a gente vai fazer, às vezes vai juntar alguma coisa do chão e flexiona a coluna à frente, enfim, tem várias formas da gente causar uma lombalgia, né? E a gente tendo esse core mais forte, e a prancha é um desses exercícios que vai ajudar a fazer isso, a gente acaba evitando essas lesões e até conseguindo recuperar lesões, né? A prancha pode ser muito utilizada em pessoas que estão em crise aguda, por exemplo, de lombalgia, e querem, né, trabalhar essa região para que ela se fortifique e que isso não aconteça mais, né, ou não aconteça com frequência. Então, ela age na recuperação de lesão, principalmente quando ela é feita em isometria. O que quer dizer prancha isométrica? O que quer dizer isometria, né? É quando a gente faz o exercício sem movimento, um exercício parado, onde a gente está fazendo força, assim, a gente está gerando e administrando tensão, mas a gente está fazendo isso de forma estática, a gente não está se movimentando para fazer isso, tá? Pessoal que está chegando agora, só para avisar que eu também estou no YouTube e o link está na bio, tá? Depois, para a parte prática, pode ser melhor visualizar a definição do abdômen, tá? Nesse caso, por dois motivos. Um, por trabalho, também ajuda na definição abdominal. E isso é importante. Inclusive, o abdômen também faz parte do core e tem grande importância na questão da proteção e da estabilidade da coluna, tá? A gente já vai para a parte prática, então, o que eu queria falar mesmo, né, antes de introduzir a parte prática, é dos benefícios, para vocês entenderem o quão importante esse tipo de exercício é. E aí eu já vou ir para a parte prática ali para explicar para vocês quais são os erros comuns que a gente comete quando nós, né, estamos fazendo a prancha. Que às vezes são detalhes, são coisas que a gente nem percebe, né, a gente sente. Eu mesma, às vezes, quando eu estou fazendo prancha, se eu não estou me olhando no espelho, ou se eu não paro para prestar atenção realmente naquilo que eu estou fazendo, às vezes acaba desviando um pouquinho a postura, tá? Então, é importante ter atenção sobre os pontos que eu vou falar agora, tá? Então, vou posicionar aqui. Direitinho a câmera para vocês olharem. Então, agora eu vou explicar sobre os erros comuns e depois eu vou explicar algumas variações, tá? Com relação à prancha. Talvez vocês consigam visualizar melhor através do YouTube, tá? Qualquer coisa, corre para o link lá da bio e vai para lá, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, na questão dos cotovelos, tá? A gente vai começar analisando essa questão em primeiro lugar. Tá? Então, com relação aos cotovelos, a gente precisa posicionar os nossos cotovelos logo abaixo da nossa articulação do ombro, tá? Então, ó, vou posicionar os cotovelos primeiro antes de tirar os joelhos, tá? Então, o meu cotovelo, ele fica bem embaixo do meu ombro. Se eu deixar ele muito para frente, eu vou fazer muita força no braço, tá? E a minha articulação vai ficar
fora do eixo, né? Inclusive eu posso até me machucar. Também, se eu botar muito para trás, fica difícil equilibrar. Eu vou fazer bastante força no meu braço e aí não é interessante. Então, a gente precisa pensar na prancha em distribuir a força, tá? Pelo corpo, porque não é só o braço que vai sustentar, não é só as pernas que vão sustentar, é o corpo todo que vai trabalhar, tá? Lembra quando eu falei que ele é um exercício muito completo, porque ele trabalha diversas articulações, né? Diversos grupos musculares ao mesmo tempo. Deixa eu só tirar os comentários aqui para vocês conseguirem visualizar. Senão fica ali na frente, né? Certo? Então, eu preciso posicionar meus cotovelos logo abaixo. Quando eu sou iniciante, eu posso deixar os meus joelhos no chão, tá? Porque talvez essa posição aqui, já vai ser uma posição, vamos dizer assim, que exige bastante de você, né? Talvez você esteja começando e aí pode fazer essa opção de deixar os joelhos no chão, tá? Então, primeiramente os cotovelos bem embaixo dos ombros, tá? Depois, a lombar, tá? Então, posicionei meus cotovelos embaixo dos ombros, tá? Eu gosto de deixar as minhas mãos fechadas para gerar força desde a mão e transmitir pelo corpo. Mas você pode deixar a mão espalmada, né? Aberta, apoiada aqui no chão, também pode, tá? Eu deixo as mãos fechadas, os cotovelos ali, os joelhos para baixo, tá? Porque se eu deixar muito aqui, olha como é que vai ficar o meu bumbum, vai ficar lá em cima, tá? Então eu preciso colocar os meus joelhos mais para baixo para que eu forme uma linha entre o meu sacro, né, que é esse osso aqui no final da coluna, até a minha nuca. Então, vamos imaginar que tivesse uma linha passando nessa região aqui, né? Eu estaria alinhada. Se eu descer demais, eu não vou estar alinhada. E aí, eu vou sobrecarregar o quê? A minha lombar, tá? Então, agora eu vou fazer a versão mais comum da prancha que a gente vê, que é sem os joelhos encostando no chão, tá? Então, coloquei aqui os meus cotovelos embaixo do ombro, tirei os joelhos e fiquei lá na pontinha dos pés. Se eu descer demais, eu desalinhei minha lombar. Se eu subir demais, eu também desalinhei e aí eu tô fazendo muita força lá no braço. Então, eu tenho que distribuir a minha força em todo o corpo. Lá na mão, nos braços, no abdômen, na musculatura das costas, que a gente sente tensionando aqui. Lembrando que na prancha, já assisti e li estudos, tá? Onde colocaram eletromiografia nas musculaturas e a ativação é muito maior no abdômen do que na musculatura dorsal, mas ela também ativa, certo? Então a gente tem bastante ativação de abdômen, inclusive pela força da gravidade, né? Porque a gente está virado para baixo, né? Então a força da gravidade pesa sobre o nosso corpo, mas também ativa a dorsal, tá? Então, lembrando que a lombar não pode ficar nem muito para baixo, nem muito para cima. Ela tem que ficar alinhada com a nossa nuca. Aí, talvez você pode perguntar, mas eu tenho uma hipercifose, né? As minhas costas, meus ombros são caídos para frente, ou eu tenho uma hiperlordose, né? Que é aquela curvatura da lombar aumentada, o bumbum empinado. E aí eu não consigo deixar alinhado, né? Uma maneira de você ver isso sem ter uma pessoa para te ajudar é bater uma foto, né? Colocar o celular à distância, colocar no temporizador e bater uma foto para ver se você está alinhado. Tentar desenhar uma linha da sua nuca até o bumbum para ver se está tudo alinhado, né? Então, assim, às vezes a pessoa vai ter essas questões que já são da postura dela, né? Mas aquilo que você tentar deixar alinhado, já vai estar fazendo aquele exercício de maneira correta, tá? Então, tem gente que não vai conseguir alinhar os 3 pontos, mas aí também não vai forçar o bumbum a ponto de deixar assim para cima, porque não alinhou. Entendem o que eu quero dizer? Então,
você vai sentir. Se estiver pesando mais em algum ponto, é porque muito provavelmente está desalinhado, tá? Um outro erro comum é não gerar essa tensão, tá? A gente fica lá parado, mas a gente não pensa em gerar tensão, né, de contração, de ativação muscular desde lá da nossa mão. Então, a gente precisa gerar e administrar essa tensão, tá? Por isso que eu gosto de deixar a mão fechada para me lembrar disso. Então, os músculos do meu braço estão ativos, os músculos do meu abdômen, da minha dorsal, das minhas pernas, né, até dos meus pés, né, por conta da posição que se encontra, estão todos ativos. E aí eu vou gerando uma tensão lá da mão até o pé. E mantenho, né, essa consciência, essa contração de todos esses músculos do meu corpo, tá? Uma outra coisa que muita gente esquece ou não sabe, né, que é muito importante fazer a ativação do glúteo durante a prancha, tá? Porque o glúteo também é um músculo que não é um só, né? Na verdade, a gente tem glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo. Também faz parte do core, tá? Então, a gente precisa ativar, porque ele também é um músculo importante que precisa ser ativo, né? Que precisa ser forte e que também é responsável pela estabilização da coluna. Então, enquanto eu estou fazendo a prancha isométrica, ativar também o meu glúteo. Como se ativa o glúteo? Contraindo, ativando bem a musculatura, tá? E mantendo essa ativação. A respiração. Muitas vezes, quando as pessoas fazem exercícios isométricos, né, parados, estáticos, ou até mesmo outros exercícios, elas se esquecem de respirar, tá? E aí a gente respira mal, ou não respira, tranca a respiração. Então, a gente precisa aprender a separar, fazer força de trancar a respiração, tá? Por isso que é muito importante aprender a fazer a respiração baixa. Lembra, né? Quem tem acompanhado minhas lives sabe que eu fiz uma aula sobre respiração baixa, tá? Inclusive, essa aula tá no meu canal, né? Tá em todas as minhas redes sociais, onde eu expliquei o que é a respiração baixa, os benefícios dela e como fazer, tá? Inclusive, depois na gravação vai aparecer o link no YouTube aqui em cima para você clicar e encontrar essa aula. Então, quando a gente está fazendo a prancha, a gente pode fazer a respiração baixa, a gente pode fazer a respiração diafragmática. Aliás, é muito bom, tá? Porque daí a gente vai estar trabalhando mais ainda aquelas musculaturas profundas, inclusive o nosso músculo respiratório, que é o diafragma. Então, eu vou me manter na posição da prancha, ou com os joelhos no chão, ou sem os joelhos, e respirando, ó, fazendo um balãozinho. E aí eu vou prestando atenção, né, na respiração. Às vezes esses exercícios que são isométricos, parados, a gente fica agoniado, né? Parece que o tempo não passa, parece que um minuto é uma eternidade, né? E vou dizer, gente, é desafiador ficar um minuto, né, 60 segundos na prancha. Então, tem pessoas que vão conseguir ficar 15, 20, 30, a gente vai aumentando conforme a gente vai praticando. Então, prestar atenção na respiração pode ser uma excelente forma de, né, tirar esse foco e essa tensão de, meu Deus, o tempo não passa, inclusive está aproveitando outros benefícios durante o exercício. Que é importante respirar enquanto a gente se exercita, assim como em qualquer momento da nossa vida, né? Que aí a gente leva oxigênio para as nossas células. E, como eu já falei anteriormente, um último ponto, que é um erro bastante comum, é a questão do desalinhamento entre os 3 pontos, né, que eu comentei. Nuca, escápulas, né, ombro e o sacro. Então, a gente sempre tem que estar de olho nesses 3 pontos para que eles estejam alinhados. Uma outra forma de ver isso é colocando um cabo de vassoura, né? Você está fazendo a prancha, aí pede lá para um familiar seu colocar um cabo de vassoura em cima das suas costas e bater uma foto para ver se você está encostando a nuca
né, o centro aqui entre as escápulas, dá para ver lá no espelho, quem está no YouTube, né? E o sacro, que é esse osso aqui do final da nossa coluna, né? O ideal é que esses 3 pontos estejam alinhados. Se eles não tiverem, muito provavelmente, se você não conseguir ajustar isso na postura, é porque você tem algum desvio postural na coluna, tá? E pode acontecer, e é bem comum, inclusive, tá? Então, de novo, cotovelo embaixo do ombro, tirou o joelho do chão, mantém a respiração, ó, alinhamento entre os 3 pontos. Você vai sentir que você está distribuindo a força desde lá do braço, não está pesando demais na lombar, não está pesando demais no braço, né? Enfim, está tudo alinhado e distribuído, tá? Com relação às variações, então a gente pode fazer, como eu falei, a prancha mais simples, né, que a gente poderia estar fazendo no primeiro momento, inclusive poderia ser com a mão aqui, tá? No primeiro momento, com a mão apoiada dessa forma. Aqui o meu abdômen já ativa, né? Depois eu poderia passar para um cotovelo no chão, ainda com o joelho no chão, lembrando que ele não pode ficar bem embaixo da articulação do quadril, porque senão vai ser 4 apoios, né? Continua sendo 4 apoios, mas enfim, eu vou perder aquele meu alinhamento que eu falei dos 3 pontos. E depois a gente pode fazer sem o joelho no chão, tá? Então, assim, seriam as 3 formas assim que eu vejo mais iniciantes, vamos dizer assim, né, da prancha. Depois a gente ainda pode fazer isso em cima de bases instáveis, tá? Uma base instável pode ser uma almofada, um travesseiro, tá? Porque daí já gera um pouquinho, né, de desequilíbrio. Pode ser um bozu, que é aquela meia bola que tem na academia. Pode ser uma bola de pilates, né? E a gente vai evoluindo nessa questão de instabilidade. É algo embaixo que não seja tão rígido ou tão fixo quanto o chão. Ali já é uma variação que exige um pouquinho mais, tá? Depois a gente pode fazer de 3 apoios, né? Porque aqui, mesmo estando com os pés, a gente tá com 4 apoios, cotovelos e pés. Eu posso tirar um pé, posso tirar outro pé, ir alternando, né? Eu posso tirar um cotovelo, outro cotovelo, e movimentando aí, ela já começa a ficar dinâmica, tá? Posso também fazer ela dessa forma que a gente chama de prancha alta, estática, né? E aí tirando as mãos, tem aquelas de tocar o ombro oposto, né? Então tem várias opções que a gente pode ir evoluindo e deixando o exercício mais desafiador, porque chega um tempo que fica mais tranquilo, né? Pode ser que também a gente, mesmo lá na isométrica, na prancha tradicional, a gente aumente o tempo, né? Mas com 20, 30, 60, 1 minuto e meio, né? Na mesma posição, isso também é uma forma de variar e uma forma de desafiar mais. E a gente tem a prancha lateral, que foi um exercício que eu ensinei no vídeo sobre os 3 melhores exercícios para lombar, segundo o Stuart McGill, que é um grande pesquisador, né, dessa área, que nada mais é do que apoiar nosso cotovelo aqui na lateral, tá? Eu posso começar, então, com os meus joelhos flexionados, a forma mais simples, tá? Ó, cotovelo, mesma regra, embaixo do ombro. Se eu deixar muito para cá, vai pesar demais. Se eu deixar muito para dentro, também. Então, bem embaixo, tá? E aí a gente sobe o quadril, fazendo também um alinhamento de todo o corpo. Um erro comum aqui, se eu ficar de lado para vocês, ó, é deixar as pernas ou muito para frente ou muito para trás.
E aí você não tem esse alinhamento lateral aqui do corpo e fica difícil subir, tá? Então, assim, procura ver se o seu cotovelo está na mesma linha do seu quadril, as pernas podem ficar um pouquinho para frente, mas não muito, né? Se tá muito difícil de subir, claro, pode ser porque você não tem força, né? Mas muito provavelmente é porque a sua postura está desalinhada, tá? E aí, estende o braço lá, né? Abre bem a espalma, bem a mão, para também gerar essa tensão, né? Fazer esse T entre os dois braços, tá? E depois a gente pode estender a perna de cima, continuar com essa daqui flexionada de baixo, estender a de cima, né? Um pouquinho mais desafiador. Depois eu posso estender as duas, deixar a de cima mais à frente e a de baixo mais atrás e subir nessa posição. E ainda poderia sair da estática, né? Da versão parada e fazer a versão dinâmica, que é movimentando, ó, subindo e descendo, tá? Mais desafiador. Então, na prancha lateral, a gente precisa trabalhar os dois lados, tá? Fiz de um lado, viro e faço do outro. A prancha lateral é muito boa também para ativação da musculatura abdominal, né? E dorsal. Eu sinto bastante quando eu faço, e principalmente se for movimentando, a gente acaba exigindo um pouco mais, né? Forçando um pouco mais. Mas como eu disse, só o fato de deixar os joelhos no chão e elevar o seu quadril já pode ser bastante desafiador para algumas pessoas, tá? E aí a gente vai vendo, vai avançando conforme a gente vai atingindo aquele nível, certo? Vou ativar aqui os comentários agora para ver se tem alguma dúvida. Não sei se vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa com relação a tudo que eu falei aqui. Sabiam da importância da prancha? Sabiam dos benefícios que a prancha oferecia? Realmente é um exercício bastante interessante, bastante versátil, né? E como eu disse para vocês, eu utilizo durante as minhas avaliações quando o meu aluno inicia, né? Então, ela está sempre presente em alguma versão depois também durante os meus treinos. Por isso que eu quis trazer ela aqui para vocês e eu percebo que gera muita dúvida, né? Gera muita dúvida com relação a isso. Ah, mas eu sinto dor na lombar. Se você sente dor na lombar fazendo a prancha, muito provavelmente você não está com a postura correta da lombar. Ou ela está muito para baixo, ou ela está muito para cima. Ai, mas me dói muito o braço. Eu sinto muita dor do braço quando eu estou fazendo, né, nos ombros. Muito provavelmente, seu cotovelo está muito para frente ou muito para trás. Aonde tiver doendo, tiver desconfortável, assim, ao ponto de doer, né, de incomodar, porque, assim, é normal fazer força, tá? Mas se você estiver sentindo algum desconforto, muito provavelmente precisa de um ajuste de posição ali, tá? Então, essa é a principal dica que eu quero deixar. Espero que esse conteúdo tenha contribuído, né, para o conhecimento de vocês. Como eu mencionei aqui, tem outros vídeos, tá? No meu canal, falando sobre core, passando exercícios sobre core, passando exercícios sobre respiração e muitos outros virão porque estou seguindo uma sequência de aulas práticas, então toda terça às 21 horas, tá? Com exceção da semana que vem, dia 15, feriado, já aviso, tá? Que a live vai ser transferida para outro dia da semana, mas eu tenho um compromisso com vocês e estarei aqui em outro dia da semana para fazer a nossa live da semana que vem, tá certo? Só mesmo por conta que eu estarei viajando e não vou ter estrutura para poder fazer a live para vocês na terça-feira, na semana que vem. Mas eu vou divulgar nas minhas redes sociais qual vai ser o outro dia e o outro horário, tá? Agradeço, então, por quem ficou comigo até o final.
também por quem estiver assistindo a gravação posteriormente. Muito obrigada. Deixe seu comentário, deixe sua dica, sua sugestão, sua dúvida, tá? E se inscreve no canal, me segue para acompanhar meus conteúdos, compartilha com quem você achar que também pode aproveitar desses conteúdos. Um abraço.